Nós temos aqui, né, que sempre uma primeira é muito boa, né? Uma primeira, né? Sim, mas se puder vir mais do que uma, né? Se é bom, pode vir mais de uma. Se você está frustrado numa primeira, nós vamos hoje falar sobre uma segunda oportunidade. Eita. Deus tem sempre a segunda e mais, né? Que Ele é o Senhor que restaura e dá oportunidade. Então hoje nós vamos falar sobre uma segunda oportunidade. Nós temos Jonas 3, de 1 a 3, que fala assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia ainda: 40 dias e Nínive será subvertida. Então nós temos aqui a oportunidade que Deus deu a Jonas. Frequentemente ficamos entretidos com a história do grande peixe e perdemos a história do grande Deus. O milagre da redenção de Nínive e a história de Deus perseguindo um profeta que fugiu de um compromisso. Deus desejava uma parceria divina, na qual ambas as partes se comprometeriam totalmente à causa. O que poderia ter acontecido a Jonas se tivesse falhado em ir? E se ele tivesse rejeitado o chamado de Deus ao compromisso? E se ele tivesse enviado o compromisso e Deus nunca o perseguisse? A história toda poderia ter sido diferente, pelo menos para o povo de Nínive. Felizmente, Deus vem atrás de nós quando fugimos do compromisso. Na maioria das vezes, Ele nos dá uma segunda oportunidade, assim como fez com Jonas. Observe os estágios que levam à segunda oportunidade. Antes dos estágios, né, nós vamos falar aqui com o descansado Rogerinho, que está muito afim. Rapaz, Hoje ele está que está, viu? Ele está liberado, não está? Está liberado. Fica à vontade. Então eu vou aproveitar e mandar um abraço muito especial para minha mãe. Amém. Que nesse final de semana fez 77 anos. Amém. E eu fui para lá para passar pelo menos uma parte do dia do aniversário dela com ela. Amém. Então, Dona Terezinha Werneck, lá na cidade de Vila Velha, em Coqueiral de Itaparica, um beijo enorme para a senhora e um beijo para essa cidade linda e que o Senhor possa realmente abençoá-la em nome de Jesus. Então, não era Jope, né? Mas está à beira do mar. Tá à beira do então mar, já serve. Uai, com certeza. Mas, Guerra, é muito interessante esse contexto, principalmente dessa introdução. A gente poderia ficar o programa inteiro só nessa introdução. Com né? certeza. Primeiro que a gente está falando de uma segunda oportunidade. Né? Então, na realidade, não significa a mesma oportunidade de novo, mas uma outra oportunidade que é dada. Não necessariamente Não a mesma. necessariamente a mesma. E isso é algo que a gente muitas vezes precisa avaliar. Se nós perdemos uma oportunidade, é preciso entender que aquela foi realmente perdida. O que nós podemos ter é uma outra oportunidade. Sim. E pela própria graça de Deus, não somente para conosco, mas também o comprometimento de Deus com os propósitos dele. Deus não deu uma outra oportunidade a Jonas só por causa de Jonas. Deus deu uma outra oportunidade a Jonas porque ele se importava com a cidade de Nínive e ele se importava com o povo de Nínive. Então, a oportunidade veio por causa de Jonas, sim, porque Deus tinha escolhido, ele era realmente o eleito de Deus para aquele propósito, um profeta de Deus. Deus conhecia o seu coração e deu a outra oportunidade para ele, mas não somente por ele, também pela cidade de Nínive. E isso é muito claro quando a gente vê lá na frente um pouquinho,
quando Deus confronta Jonas e fala: não teria eu que me importar com Nínive e com mais de 120 mil pessoas que moram nessa cidade? Então, realmente, Deus, ele dá uma outra oportunidade. Agora, por que a gente diz uma outra oportunidade? Porque as circunstâncias, elas são diferentes em cada uma das oportunidades que nós temos. Então, uma mesma oportunidade, ela nunca vai voltar. Por quê? As circunstâncias daquela primeira ou daquela que foi perdida não serão mais as mesmas. E aí nós teremos uma outra oportunidade diante de circunstâncias que são diferentes. Talvez um nível de desafio maior. Talvez uma fé maior em nós mesmos, né? E talvez um próprio direcionamento de propósito e uma confiança de que realmente aquilo é o que Deus quer que seja feito. Então, muitas vezes, a gente fica pensando e murmurando o leite derramado, né? Realmente, o leite derramado não vai ter como mais você recuperar. Mas isso não quer dizer que a vaca não possa produzir um outro leite. Com certeza. Ele derramou, mas tem a vasilha lá ainda. Tem a vasilha lá ainda, não é? Pode encher de novo. E se tem a vasilha ainda, tem um Deus que pode encher a vasilha. Com certeza. Então, é assim com nós, cada um de nós, vasos do Senhor. Então, Amém. muitas vezes, o Senhor deixa com que realmente a gente passe por algumas experiências para Ele derramar em nós de novo. Só que nós não somos mais o mesmo vaso, né? Porque para cada experiência nós trazemos um novo aprendizado, uma nova marca, né? Talvez uma outra rachadurazinha, verdade. né? Mas Deus sabe exatamente o que fazer em cada um de nós para cumprir o propósito. Não desista, porque Deus não desiste de nós. Não desista, porque Deus não desiste dos seus propósitos. Sempre haverá uma outra oportunidade. Amém, né? amém. Nós temos aqui algumas participações já. Temos uma aqui do DDD 51, que é Porto Alegre, aquela região lá do Rio Grande do Sul, minha terra abençoada. Diz assim: o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, no Salmo 146, o verso 8. Bom dia a todos, que o Senhor nosso Pai nos dê um dia abençoado pela sua presença e que possamos buscar mais hoje dele, né, do Senhor, do que buscamos ontem. A paz, Senhor Jesus Cristo, a todos, amém. Eu creio que esse é o nosso desejo, creio também que é o desejo do seu coração, você que tem nos acompanhado, tem nos assistido, né, nós possamos cada vez mais buscarmos mais do que ontem e menos do que amanhã, né? E amanhã possamos buscar mais do que hoje, assim sucessivamente. Bom dia, eu me chamo Cláudia, minha filha gosta muito de todos aí. Obrigado, Cláudia. E eu gostaria de pedir oração para o meu irmão, o José Divino, que ele está no Mário Pena, é o hospital, né, Mário Pena? É o hospital de casa. Nós vamos orar por ele, pedindo, né, que o Senhor possa, assim, prontamente restabelecê-lo, né? No nome de Jesus. Pastores, bom dia. Continue orando pela restauração do meu casamento. O Bira e a Patrícia, né, nos enviaram mensagem que eu lembro no último programa. Eles são lá de Guarapari, no Espírito Santo. Nós vamos sim estar orando por vocês. DDD 84. Bom dia a todos vocês da Clínica da Alma. Eu sou de Currais Novos, sempre presente aí participando, né, dos nossos programas, enviando mensagens. E hoje, mais um dia, o Senhor me dá o privilégio de acompanhar esse programa. Eu fiquei atenta, pois aí vocês estão em horário de verão. É verdade, começamos agora no sábado a domingo. E aqui não estamos mais. Então não perdi o horário, liguei na hora certa. Ó, que bênção, glória a Deus. Peço que vocês continuem orando pela minha saúde e pelos meus familiares e que as bênçãos do Senhor derramem em todos nós. Um abraço a todos e uma segunda-feira abençoada. É a irmã Célia, lá de Currais. Um grande abraço, viu, minha irmã? E que o Senhor verdadeiramente continue aí sustentando vocês e abençoando poderosamente. Né, meu guerra? É mesmo, esse negócio de horário de verão vai dar um problema aí fora, né? Porque uma hora tem lugar que não tem, não. Parte do Norte e Nordeste Norte e não Nordeste inteiro não tem. Não tem. Exatamente. Porque tem mudança de horário, tem um horário diferente da gente. Diferente. Uma hora aí, regiões de Rondônia,
Acho que Roraima também, né? Acho que a diferença é 1 hora. No fuso, É 1 hora. Nós temos aqui, Rogério, observe os estágios que levam à segunda oportunidade. Primeiro, reconhecimento de nossa falha ou incapacidade. Isso é uma coisa muito fácil. Chega perto da pessoa e fala assim, reconhece. Eu estou reconhecendo agora. Verdade. Parece que é fácil demais, né? Não tem orgulho, não tem nada. Está resolvido. Não é não. Não, e é interessante. Não é por aí não. Não é conhecer, é reconhecer. Não é? O conhecer parece meio superficial, né? Parece. O conhecer é tomar conhecimento. O reconhecer é mais do que tomar o conhecimento, é realmente cair na real e ver como é que realmente a gente falhou e aonde nós falhamos. Saber que uma coisa é você saber que aquilo é pecado. Sim. A outra coisa é você saber que você pecou, que você cometeu aquele pecado. Certeza, com não é? certeza. Então, um vem pelo conhecimento da palavra, o outro vem pelo reconhecimento através do Espírito. Do Espírito. Não é? Muito bem. Então, saber que é pecado é uma coisa. Saber que eu cometi esse pecado é algo que vem de dentro para fora. Então, isso é extremamente importante. Agora, é muito interessante, Guerra, que nesse processo agora em que Jonas, ele reconhece, aonde veio esse reconhecimento? Esse reconhecimento veio exatamente naquilo que a gente já falou nos programas anteriores, no tempo em que ele ficou, né, dentro de uma provisão de Deus, dentro da barriga do grande peixe. Sim, com então, certeza. quando você coloca logo na introdução que muitas vezes nós ficamos, né, de uma certa maneira, encantados com a história do grande peixe, né? De um homem ficar dentro da barriga de um grande peixe durante 3 dias, né? Nós muitas vezes olhamos a alegoria do grande peixe e esquecemos de olhar o que realmente acontece dentro do grande peixe e o que isso traz de novo para essa nova oportunidade. Sim. Então, o grande peixe, ele foi simplesmente um lugar, um instrumento. O que realmente importa não é o grande peixe, é aquilo que Deus fez na vida de Jonas dentro do grande peixe. Sim, com certeza. Aí é que é o mais importante. É o mais importante da história, né? Então, o grande peixe foi simplesmente o lugar que Deus poderia fazer de qualquer maneira. Né? Em quantos lugares diferentes Deus já permitiu que você estivesse para que Deus pudesse realmente tratar com você e trazer para você a revelação do plano e do propósito dele para a sua vida? Aliás, nós vivemos nesses lugares, né? Então, muitas vezes a gente tem a visão equivocada do que seja o deserto e olhamos o deserto como uma coisa ruim. Na realidade, o deserto ele é o caminho, não é? Agora, Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do grande peixe exatamente porque ali ele reconheceu o seu erro. Com certeza. O povo de Israel precisou ficar 40 anos no meio do deserto para que isso acontecesse. É verdade. Não é? Então, o tempo do deserto ou o tempo de dentro do grande peixe depende muito do tempo que nós vamos precisar para cair na real e voltar ao reconhecimento daquilo que nós estamos fazendo e que precisamos fazer. Com certeza. Ok, então temos outras participações. Vamos lá. Temos uma aqui. Ei, queridos, Alzeir Rogério, gostei. Aí. Nome forte. Amém. Tá vendo? Amém. Vocês são ótimos, esse programa me abençoa muito. Deus abençoe a todos os 3 e os edifique cada dia mais. E aqui uma coisa para você responder. Sou do BDI. Vamos ver se você sabe o que é isso. Não. Eu sou do BDI. Você sabe o que é BDI? Não sabe. Então eu vou te dizer o que é. É a Lagoinha, bairro das Indústrias. BDI. Agora você já sabe. Teve um dia que mandou uma mensagem falando. Isso.
Então, assim, obrigado pela sua audiência. Agora nós já sabemos o que é BDI. Se você tivesse falado Lagoinha BDI, eu ia lembrar. Mas é que a pessoa assinou, eu sou do BDI. Só BDI. É que vai diminuindo, né? Vai. Igreja Batista da Lagoinha, bairro das Indústrias. Depois, Lagoinha BDI. Agora é só BDI. Não, é sinal de que está ficando nítido. Íntimo, claro, isso é bom. Tá bom. Obrigado, queridos, viu, pela sua participação e a sua audiência aqui conosco. Bom dia, pastor. Meu nome é Rita, DDD 77. Peço oração pela minha família e pela minha vida financeira. Amém. Nós vamos orar aqui no final do programa. Temos outra aqui, DDD 24, região do Rio, né? Bom dia, estou assistindo agora. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se não se identifica, mas o senhor sabe quem é, né? E você sabe quem é você. Então, obrigado pela sua audiência e pela sua participação aqui conosco. Bom dia, pastores abençoados. Amamos muito vocês. Assistimos todos os dias o programa de vocês. Glória a Deus. Canal de bênção em nossas vidas. É a Zênia e o André e a Andressa, de Bom Retiro do Sul, lá no Rio Grande do Sul, não é? Pertinho de Porto Alegre. Zênia, eu lembro você nesse final de semana, você curtiu lá no Facebook, né, da Clínica da Alma. Joia, bênção. Obrigado pelo seu carinho, viu? Obrigado pela sua audiência. Mais alguns conterrâneos lá da minha terra, dos gaúchos. Do Sul. Do Sul, tchê, barbaridade. E aí, Guerra, vamos caminhar? Olha, nós temos aqui arrependimento após uma reflexão. Mas aí, para dar certo, depois dessa reflexão, tem uma palavrinha aqui que é muito importante, sincero. Eu pensei que era, não é uma reflexão conectar. Sincera. Tem muita gente que engana a si mesmo, não é? É verdade. Não é sincero para ele mesmo, porque depois vem as consequências, né, no mundo espiritual. E um arrependimento sincero, Deus recebe. Não é? E é interessante, Guerra, porque não basta reconhecer. Sim. Não é? Reconhecer é um caminho, mas não é tudo. Sim. Reconhecer é só o princípio do processo, porque o processo ele vai realmente ser estabelecido quando esse reconhecimento gera um arrependimento, não é? Então, primeiro eu conheço, reconheço em mim e me arrependo. Sim. Aí eu realmente vou passar ou vou me permitir viver um processo de transformação. Porque sem o arrependimento, eu não permito viver o processo de transformação. Porque arrependimento é mudar a rota, mudar o caminho, é mudar o comportamento, é fazer de forma diferente. Se eu não me permito isso, isto é, se não há esse arrependimento, se não há essa disposição de mudança, aí eu realmente não tenho uma outra oportunidade e ainda que ela venha, eu vou perdê-la de novo, né? Então, é importante a gente entender que essa outra oportunidade vem depois de um processo de arrependimento, porque aí nós estamos realmente prontos e vendo aquilo como uma outra oportunidade. Senão seria simplesmente só mais uma circunstância, né? Mas quando nós realmente nos arrependemos, nós tomamos uma decisão de mudança e aí nós aproveitamos a outra oportunidade que o Senhor nos dá. E o Senhor realmente, como você mesmo já disse, Ele sempre é gracioso e está sempre pronto a estender a sua mão, sempre pronto a perdoar e sempre pronto a nos permitir viver aquilo que Ele tem para nós. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.